Sabia que o seu medo pode se tornar um vício? É isso mesmo. Tem pessoas que sentem medo há tanto tempo que já ficaram viciadas nele. E isso faz com que elas não consigam andar para frente, progredir, subir de patamar na vida pessoal, profissional. Quer saber se você está viciado no seu medo? Quer saber como se livrar desse medo que te causa tanto prejuízo, frustrações? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou Valéria Guiar, eu sou especialista em programação neurolinguística. Sou a criadora do método Mulher no Volante, que ajuda mulheres a perderem o medo de dirigir, e do método Palavra-Chave, que ajuda as pessoas que querem vencer o medo de falar em público. Olha, muita gente já sente medo há tanto tempo que se viciou nesse medo. Vou explicar para você como isso acontece. É como se ficar sem o medo causasse até uma crise de abstinência. É como se refugiar no medo fosse mais seguro. Conhece aquela frase, assim? Tem gente que diz assim, ruim com ele, pior sem ele. Acontece um pouco, isso para relacionamento, mas acontece muito isso com aquele medo que atrapalha o nosso crescimento pessoal, profissional. A gente pensa assim, hoje eu tenho medo de dirigir, tenho medo de falar em público. Qual o seu medo? Medo de andar de avião? Sei lá qual é o seu medo. Hoje eu tenho medo. Mas eu não sei se eu vencer esse medo, enfrentar isso que me causa medo, eu não sei se pode ser pior pra mim. Então é melhor ficar aqui onde eu estou. Já passou isso pela sua cabeça? Tem gente que vai se alimentando tanto desse medo que qualquer situação que possa parecer uma oportunidade para se livrar do medo, não, pra mim não serve. Não funciona pra mim. Não, eu sou diferente das outras pessoas. Comigo é muito mais sério. Comigo o buraco é mais embaixo. Não é assim que acontece? Pois é, as pessoas estão tão viciadas no medo que não conseguem nem ver uma luz no fim do túnel para se livrar dele. E calma, se você passa por isso, não se culpe, porque você não tem culpa de ter chegado a essa situação, mas você tem responsabilidade para sair dela. Até agora você está nessa situação porque você enfrentou tantas coisas ao longo da vida que te fizeram ter esse medo, que talvez você nem saiba conscientemente quais sejam inconscientes, que agora você nem sabe como se livrar dela, então você não tinha culpa. Mas a partir do momento que você sabe que tem saída, só você tem a chave na mão para se livrar disso. Só você. Olha, quando você estiver diante de uma situação que você queira muito, mas o seu medo te impede, você deve pensar no seguinte. Eu vou pegar o dirigir, que é uma área que eu atuo muito, né? Eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de pegar no carro e aí eu posso esquecer tudo que eu aprendi na autoescola e aí eu posso provocar uma barbeiragem, um acidente, vão rir de mim. Aí as pessoas vão me julgar. Quem estiver na rua vai ver eu fazer uma manobra errada, vai falar, aquela incompetente, aquela barbeira, mulher no volante, perigo constante. E você não quer sofrer isso. Então você prefere nem tentar para não passar por isso. É assim? Por quê? Isso é muito ruim. Mas pode ser pior ainda passar por isso. Não dirigir é muito ruim, mesmo tendo carteira de motorista, mesmo vendo as outras pessoas dirigindo, as outras mulheres habilitadas dirigindo, você não conseguir, você e poucas pessoas, é muito ruim. Mas pode ser muito pior passar vergonha. Então você prefere nem tentar treinar, nem tentar ver uma alternativa, porque seu inconsciente foi codificado para fazer você fugir do medo. Por que as pessoas, por exemplo, bebem? No início pode ser até por diversão, por status, quando é jovem, mas depois que ela se vicia, eu garanto que queriam sair do vício, mas não conseguem, porque se tornam dependentes daquilo. E quando tentam, a crise de abstinência é tão grande que elas preferem nem insistir, porque sofrem muito mais do que se bebessem para esquecer a vida. Não é assim que acontece? Com o medo, é mais ou menos parecido. Você, quando tenta sair do medo, não, eu vou enfrentar, eu vou tentar pegar o meu carro hoje e vou dirigir. Aí você comete uma pequena falha, que é normal quando a pessoa está muito tempo sem dirigir, você fala, viu já, não dá, não aguento. Aí começa a dar crise, começa a ficar com falta de ar, a tremer toda, a sofrer. Então volto pro meu vício, volto pro meu medo. A pessoa que bebe, ela tenta parar, mas ela não consegue. Ela vê que sofre mais, na primeira tentativa ela falha, aí ela desiste. Aí ela fala, agora eu não vou mais beber. No dia seguinte ela vai lá e bebe. Ela fala, viu, eu já fracassei, então significa que eu não sou capaz, eu vou beber tudo de novo. Não, foi uma queda. Levantar, queda, levantar, tem uma hora que não cai mais. Com o seu medo é assim, tem uma hora que você pode até tentar vencê-lo. Aí você vai lá, tenta pegar o carro. Aí você pensa, olha só, fiz uma manobra errada, deixei o carro morrer. Quem tá aqui no meu carona me ajudando ficou nervoso, ao invés de me ajudar, me deixou pior do que eu estava. É melhor nem tentar, porque eu sofro menos. Não é assim que acontece? E você vai alimentando o seu vício. E o vício do medo, ele faz você ficar cego, porque não deixa você enxergar as alternativas. Tem um curso aqui que ajuda, que faz você perder o medo de dirigir. O método Mulher no Volante faz isso.
Algumas alunas, antes de entrar, falaram assim, Valéria, eu não acreditava mais que existisse saída. Depois que entraram, viu, puxa, quanto tempo eu perdi na vida. Por quê? Porque não acreditavam mais, porque já tentaram algumas vezes e deu errado. Porque gastaram dinheiro pagando treino para habilitadas, porque pagaram outro curso que só era teoria. Aí se fecharam, não, nunca mais vai aparecer nenhum jeito, nenhum método, nenhuma saída para mim, eu não tenho mais solução. Até que eu chego lá, eu apareço com um jeito de falar que convence, tem um pouco de resistência, aí a aluna vai lá, cria coragem, entra no método e quando ela vê, ela se encanta. Porque ela viu, puxa, então como é diferente o jeito que você faz. Porque eu tive cuidado de não fazer um curso cheio de teoria, eu queria um passo a passo, um método que realmente levasse a mulher perdeu o medo de dirigir. A mesma coisa com o medo de falar em público. Eu não quis uma teoria, eu quis ensinar a pessoa a realmente superar o medo, se encontrar nisso e falar. Seja para uma entrevista de emprego, seja para uma reunião de trabalho, seja para um vídeo, seja nos relacionamentos pessoais, profissionais, networking. Por quê? Porque eu sei a ferida que essas pessoas carregam. Quando uma pessoa chega a ter coragem de entrar num curso desse, é porque ela já tentou de tudo e não conseguiu. E se eu decepciono essa pessoa, eu vou aumentar o trauma dela. Vai ser como aquele alcoólatra que tenta largar o álcool, mas a primeira tentativa, a primeira queda, todo mundo riu, condenou, julgou, ele ficou sozinho, solitário, e ele vai desistir. Eu não quero que aconteça isso. Então, tome cuidado para você não ficar cego diante do seu medo, porque esse vício cega. Esse vício faz você achar que não existe saída. Esse vício faz você achar que não existe solução para o teu problema, mas existe. Mas existe. Só que você não consegue enxergar porque você tem medo de sofrer. E eu digo mais, geralmente o medo, ele vem lá da infância, ele vem lá do passado. Ou porque você foi criado por um pai ou por uma mãe que te cobravam demais, e quando você errava, você era muito castigado, era aquele sermão, ou você apanhava, e você cresceu associando falhar a sofrer. E hoje, só em pensar em treinar, por exemplo, para dirigir, mesmo tendo carteira de motorista, você só em pegar no carro, você tem medo de falhar, porque o teu inconsciente foi programado para entender que falhar é sofrer, porque você traz isso lá do passado. E você não quer sofrer mais. Porque a principal função do nosso inconsciente é a nossa sobrevivência. É nos proteger dos sofrimentos, dos perigos, de tudo que nos faz mal. E ele vai, enquanto você associar, dirigir, falar em público, isso que te causa medo, a sofrimento, mais o seu inconsciente vai te sabotar. Primeiro, não vai deixar você tentar, vai fazer você achar que se você tentar, você vai falhar, que vai fazer você achar que vão rir de você, que vão te julgar, que você vai sofrer, que você vai chorar, que você vai se machucar, que você pode machucar alguém. Vai fazer miséria na sua mente. Por quê? Porque está programado. O seu inconsciente, ele tem uma função legítima, é te proteger. Mas ao longo da tua vida, sem querer, você programou ele para associar isso que você tem medo a perigo. E por isso que você diz, eu já tentei de tudo, eu não consigo me libertar desse medo. Sim, você não vai conseguir enquanto você não libertar o seu inconsciente, enquanto você não reprogramar. Por isso que eu garanto para você que a programação neurolinguística é a única saída de você reprogramar o medo na sua mente. As técnicas de inteligência emocional são a única forma de você reprogramar a sua mente para que você possa ter total independência. Tem alunas que falavam assim para mim quando chegaram no método: ah, eu até dirijo, mas só com alguém do meu lado. Isso não é liberdade. Isso significa que o medo tá ali, você tá dando carona pro seu medo. Dirigir é liberdade. Dirigir é independência. Dirigir é conforto, é segurança, é autoestima, é poder. Você para dirigir não precisa depender dos outros. Você não tem que depender dos outros, senão você ainda tá preso. Dirigir para você tem que ser sinônimo de voar. Voar, voar. Dirigir dá asas. Dá asas à sua vontade, às suas possibilidades, aos seus desejos, às suas metas, aos seus sonhos, ao seu merecimento. Mas se você ficar refém desse medo, você não vai conseguir chegar onde você quer. E o detalhe é que o medo tem essa função de nos proteger, mas no fundo o que ele faz é nos prejudicar. Porque você já parou para pensar quantos prejuízos você tem por causa do seu medo? Por exemplo, quem tem medo de dirigir, oportunidades de emprego que perde porque precisava dirigir, oportunidades de se tornar independente, não ficar dependendo toda hora de marido ou de alguém para usar um carro, oportunidade de ter mais opção de lazer, de cultura, oportunidade de poder agora no meio de uma pandemia se proteger mais, se manter mais longe da aglomeração de transporte público, de andar de Uber, oportunidade de dar mais condições para os filhos, para si própria, para se sentir mais empoderada. Mas o seu medo não te deixa enxergar todos esses benefícios. O seu medo só te deixa enxergar os prejuízos. Você vai ter prejuízo porque vão rir de você, porque você vai sofrer, porque você vai chorar. Eu te sugiro que você faça com que a lista enumere todos os benefícios que dirigir vai trazer para você. Faça uma lista imensa. E faça uma lista imensa aqui também de todos os medos e prejuízos que vêm na tua cabeça por causa do medo de dirigir. E depois compara. Você vai ver que o medo, ele é ridículo. O medo é ridículo. O medo não tem sentido.
ele só te causa prejuízo, embora ele tenha uma função legítima, que é te proteger. Só que ele foi programado por você para te proteger da forma errada. Agora você precisa reprogramar. Dá tempo? Dá. Ah, Valéria, eu já tirei minha carteira de motorista há mais de 10 anos. Eu não sei mais dirigir, sabe? Uma vez habilitada, para sempre habilitada. Você só precisa, primeiro, reprogramar a tua mente, para depois você fazer alguns treinos e rapidinho você vai voltar. É como uma vez que você aprende a andar, para sempre você vai saber andar. É claro, você ficar um tempo de cama, quando você voltar a andar, você vai ter que fazer uma fisioterapiazinha, vai ter que dar uma praticada, mas depois volta. Que nem musculação, os músculos têm memória. No início dói um pouquinho, mas daqui a pouco volta rápido e você recupera. Assim acontece. Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, eu fiquei muitos anos sem andar de bicicleta. No início eu ficava meio desequilibrada quando eu voltei. Hoje eu faço com maior tranquilidade. O dirigir é a mesma coisa. Não importa o tempo que você tirou a carteira. Agora, eu confesso pra você, quanto mais tempo você deixar passar, mais difícil vai ser você vencer o medo. Por quê? Não é nem que a técnica demora a funcionar. É que você vai demorar a ter coragem de acessar as técnicas. Porque você acha que aquilo é tão difícil, aquilo é tão perigoso, aquilo te causa tanto problema que você prefere fugir daquilo. A mesma coisa com falar em público. Você ficou tanto tempo sem se expressar, todas as vezes que tinha um trabalho para fazer, você falava assim, eu faço a parte escrita ou desenho. Você faz a apresentação. Não é assim que acontece? No trabalho tem uma reunião, você tem as melhores ideias, mas é o colega que tem coragem de falar, às vezes nem tem a qualidade que você tem, nem tem a capacidade que você tem, nem tem o merecimento que você tem, um baita de um puxa-saco, mas é ele que consegue a promoção. É ele que consegue o destaque, é ele que consegue os melhores salários. Aí ele consegue o reconhecimento. Por quê? Porque quem tem valor, mas não se expressa, não é reconhecido. Não basta ser bom, você tem que parecer ser bom. E a única forma é através da comunicação. Mas se você tem vergonha e medo de falar em público, você não se comunica. Quem não se comunica é como ter um tesouro no fundo do mar. Não vai acessar? Não tem valor nenhum. É como uma moeda que perde, conforme vai a mudança do tempo, ela perde. Sabe aquelas pessoas que guardavam dinheiro embaixo do colchão? Aí aquelas pessoas idosas, elas morrem quando alguém vai encontrar um monte de moeda que não tem valor nenhum. Não tem valor, porque você tem um valor, mas não colocar ele para fora, não ser reconhecido, ele não ser reconhecido, ele não funciona. Mas a pessoa ficou tanto tempo assim que ela tem medo de falar. Aí para isso ela precisa acessar as técnicas, ela precisa reprogramar o cérebro para entender que falar em público não é motivo de medo nem de perigo, mas é de oportunidade, é de melhoria salarial, crescimento na profissão, melhoria dos relacionamentos. Só que o medo não deixa enxergar. Então, minha sugestão para você, a partir desse vídeo de hoje, faça uma listinha de todos os benefícios que vencer o seu medo vai trazer para sua vida. Faça uma listinha de tudo que vem na tua cabeça que hoje te impede de vencer esse medo. Analisa. Essa lista aqui é ridícula. Por exemplo, se você tem medo de dirigir, eu posso provocar um acidente. Gente, qualquer pessoa pode provocar um acidente. Mas pessoas responsáveis que seguem as regras, que cumprem as normas, que fazem tudo direitinho, elas estão responsáveis. Se você for parar pra pensar, até dentro de casa tem gente que morre, né? Já teve gente que morreu com um avião em cima da cabeça. Já teve gente que morreu com bala perdida dentro de casa, lá fazendo comida. Eu vi uma notícia dessa esses dias. Então, a vida tem perigo por toda parte. Mas se você deixar de fazer as coisas porque acha que vai acontecer com você, aí você vai passar a sua vida inteira vendo as pessoas progredirem e você ficar pra trás, né? Você não pode ficar pensando assim, se eu dirigir eu posso falhar e vão rir de mim. Caramba. Se uma pessoa ri de uma outra que está tentando vencer o medo, essa pessoa é digna de pena, e não você. Você tem que ressignificar o que significa isso pra você. A pessoa riu de mim. Ridícula. Ridícula. Eu vou dar valor pra uma pessoa dessa que não tem a menor empatia, não tem o menor amor pelo outro. Pensa? Não. Eu tenho medo de amassar o carro. Gente, eu provoquei um monte de amasso no meu carro assim que eu comecei. Começa com um carro simples, compra um fusquinha. Hoje em dia não tem, mas eu comecei com um fusquinha, sabe? Então começa de baixo, ou começa só na rua, faz mini metros, começa só na rua de casa. Não queira fazer o mais difícil primeiro. É difícil tirar da garagem. Não começa pela garagem. Ou seja, existem várias técnicas, mas antes de todas elas, você tem que controlar a tua mente, inteligência emocional, reprogramação neurolinguística. E é isso que eu explico no método Mulher no Volante, é isso que eu explico no método Palavra-Chave, é isso que a programação neurolinguística faz na vida de uma pessoa. E você, qual o teu medo? Conta pra mim, escreve aqui nos comentários, qual o teu medo? Se você quiser saber como se livrar desse medo com programação neurolinguística, escreva aqui pra mim e continue me acompanhando. Se você ainda não me segue aqui nas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu trouxer um conteúdo importante para você, combinado? E por último, marque alguém que precisa desse conteúdo. Tenho certeza que vai ajudar a fazer diferença na vida das pessoas. Um grande abraço e vida sem medo, hein? A gente se fala.